Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, vamos então lá para a apostila de filosofia. Vamos lá? Abram lá na página 4. Nós iremos fazer da página 4 a 7. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Nós iremos falar sobre ser uma pessoa, tá? Então, nós temos aí, né? Ser uma pessoa. Então, vamos lá. Então, tá lá. O mundo, ele é habitado por inúmeros seres vivos que fazem parte da natureza. Entre eles, bilhões de seres humanos, assim como você. Essas pessoas convivem em grupos, como famílias e comunidades. Nesses grupos, criações humanas podem surgir e ser compartilhadas, contribuindo com a formação das mais diversas culturas. Então, nós temos aí a imagem de todos os continentes e todas as pessoas, né? Pessoas bem diferentes. E é isso que é importante, é o respeito, né, pelas pessoas. Você já observou que existem algumas linhas salientes na pele da ponta dos seus dedos? Quando essas linhas entram em contato com a superfície de um objeto, deixam marcas, as quais são chamadas de impressões digitais. Então, aqui vocês estão vendo eles fazendo a impressão digital dos dedos, né? Então, se vocês observarem, quem tem aí uma lupa em casa, tiver aí, podem colocar a lupa e pegar a pontinha do dedo e olhar. Até sem lupa vocês conseguem visualizar bem. Vocês vão ver linhas bem fininhas. Então, são as nossas impressões digitais que nós temos. As pessoas têm impressões digitais próprias e, em algumas situações, cada pessoa pode ser identificada por meio dessas marcas. Aí tá lá, observe a ponta dos seus dedos e também a ponta dos dedos de alguns colegas para comparar as digitais de vocês. Só que aqui, pessoal, como nós não estamos em sala de aula, nós iremos fazer em casa. Vocês vão pega aí o polegar, o dedinho de vocês, peguem uma tinta, pode ser tinta guache ou qualquer outro tipo de tinta que vocês possam passar na ponta do dedo, ou se tiver carimbo, tem aquela caixinha de carimbo que você molha o dedinho, né, na tinta. O que vocês tiverem para a gente poder fazer a impressão digital. Vocês vão pegar o polegar, vai passar, né, na ponta do dedo, e no primeiro quadrinho aí, vocês vão registrar a sua impressão digital. E no segundo quadrinho, vocês vão pegar aí a impressão digital de outra pessoa aí de casa. Pode ser a mamãe, o papai, a vovó, quem vocês tiver aí. Aí vocês vão fazer o mesmo processo, ok? Feita a impressão digital de você, a sua impressão digital e a de outra pessoa aí de casa, vocês vão observa bem as linhas de cada um e vocês vão escrever aqui, ó, que semelhança que tem, alguma coisa semelhante que se parece uma com a outra e as diferenças. Qual diferença que você viu? Aí vocês irão escrever aí, combinado? Aqui embaixo vocês estão vendo aí uma árvore feita com impressões digitais. Aqui vocês também vão criar outra árvore, pode ser uma árvore maior e com impressões digitais. Pode ser uma árvore só verde, pode ser assim colorida. Vocês que vão criar a árvore de vocês, mas só fazendo impressão digital, só com a impressão dos dedos. Pode ser com todos os dedos, pode ser com um dedo só, não importa o dedo, mas tem que ser feita essa árvore só com a impressão digital, ok? Então, vamos lá. As pessoas e suas características. As impressões digitais, elas são características físicas que variam de pessoa para pessoa. Essas marcas podem ter algumas semelhanças entre si, mas nunca são iguais, nem mesmo quando são de irmãos gêmeos considerados idênticos. Então, vocês vão grifar aí, vocês vão marcar. Peguem aí a caneta marca-texto e marquem esse parágrafo inteiro. Então, olha que interessante, pessoal. As pessoas, mesmo sendo irmãos gêmeos idênticos, eles têm impressões digitais diferentes. Se vocês já pararam para pensar, quantos milhões de pessoas existem no mundo? Muitas, né? Milhões de pessoas existem no mundo.
Mas vocês sabiam que cada pessoa tem a sua impressão digital? Ninguém tem impressão digital igual a de ninguém. Por exemplo, eu vou lá porque a gente ouve falar, né, de pessoas, por exemplo, com assinatura. Vem um e falsifica, vamos dizer assim, faz a assinatura igualzinha, né? Mas a impressão digital não tem como nem falsificar, porque não existe impressão digital igual a de ninguém. Todos que existem no mundo, todos os seres humanos que existem no mundo, cada um tem a sua impressão digital, mesmo sendo irmãos gêmeos idênticos. Eles são idênticos na aparência, mas na impressão digital é diferente. Olha que interessante, né? Então é a única coisa que difere de todos de uma pessoa para outra. Não existe ninguém no mundo. Olha que legal saber que não existe ninguém no mundo que tenha impressão digital igual à sua. A sua é sua, exclusivamente sua. Muito interessante, né? E quanto às outras características das pessoas? Será que as pessoas podem ser iguais entre si? Pense nisso. E aí vocês têm lá, menina, sentimentos, desejos, ela está pensando. Os sentimentos, desejos, pensamentos, memórias, crenças, costumes, relacionamentos, aparência, habilidades, experiências, conhecimentos e gostos. Enquanto ao meu redor o tempo voa, tudo isso faz de mim uma pessoa. E aí, vocês vão lá no material de apoio, vocês vão encontrar essa folha aqui, ó. Essa folhinha, aí vocês vão recortar cada quadradinho, tá? Cada uma tem uma palavra dentro. Aqui tem, ó, gostos, crenças, aparências, desejos, conhecimentos, relacionamentos, corpos, sentimentos, habilidades, sonhos, memórias, experiências, pensamentos, fantasias e costumes. Então, você vai escolher uma dessas palavrinhas e vocês vão registrar aqui na letra A. Por exemplo, eu vou aqui registrar, por exemplo, eu quero a palavra sentimentos. Aí eu vou completar aqui a letra A com a palavrinha sentimentos. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão escolher a palavrinha que vocês quiserem aqui do material de apoio. Aí eu escolhi sentimentos, aí eu vou ler a pergunta. É possível duas pessoas terem sentimentos iguais? E aí eu vou escrever aqui, ó, na 2. Eu vou responder essa pergunta. Só que aqui tá mandando a gente escrever sobre a pessoa, né? Analisando essa pergunta, mas escrevendo e dando exemplos. Por exemplo, eu vou escrever se é possível ou não. O que eu acho? Se é possível as pessoas terem sentimentos iguais. Se eu achar que sim, eu vou explicar e vou dar exemplos. Se eu achar que não, eu também vou explicar e vou dar exemplos. E isso vai ser feito aqui na atividade 2, tá? Então, vocês vão explicar aqui a 1, atividade 1 aqui, na 2. Aí vocês vão dar exemplos. Se você achar que em determinada situação sim, em outras não, vocês também irão escrever e vão dar exemplos, ok? Isso que é para ser feito. E aqui, olha que legal, para finalizar aqui a página 7, nós temos aí, você sabia? A palavra pessoa vem do termo persona, do latim, um idioma antigo que influenciou diversas línguas faladas na atualidade, como o português e o italiano. Então, vocês vão marcar aí com marca-texto. Então, da onde que vem a origem da palavra pessoa? Então, ela vem da palavra do termo em latim, que significa do termo persona. Então, olha que interessante. Agora nós vamos ver o porquê persona. Na antiguidade grega, os atores utilizavam máscaras para representar papéis no teatro. Esse tipo de máscara revelava ao público algumas características de cada personagem e recebia o nome de persona. Naquele mesmo período, alguns filósofos observaram que, assim como os atores no palco, os seres humanos exercem diferentes papéis na vida real, ou seja, as pessoas atuam de maneiras diferentes na família, na escola, no trabalho, etc. Por isso, esses filósofos passaram a usar a palavra persona para se referirem aos seres humanos. Com o passar do tempo, o termo deu origem a algumas palavras, como personalidade, personagem e pessoa. Então, olha só, eles achavam que as pessoas se comportavam de modos diferentes,
Então, tipo, no trabalho era de um jeito, em casa era de outro. Então, era como se as pessoas realmente usassem uma máscara, elas não fossem realmente as pessoas que elas eram. Elas fingiam ser alguém ou outra pessoa. Então, por isso que eles usavam essa máscara, como se estivesse representando, igual num teatro. Olha que interessante, pessoal, bem interessante, né? Então, aqui o que a gente precisa saber? Que a palavra pessoa vem do termo em latim persona, ok? Então, façam aí com bastante capricho. E agora nós iremos para a nossa apostila de arte. Vamos lá? A professora vai estar abrindo aqui, tá? Enquanto vocês vão abrindo aí, podem ir abrindo. Arte, página 4. Também faremos da 4 a 7. Olha só, pessoal, em arte nós temos aí um conteúdo bem legal esse bimestre. Nós iremos falar sobre jogos. Isso mesmo, jogos. E nós iremos, olha que interessante, nós iremos ver, não na aula de hoje, mas nesse bimestre, um dos jogos mais antigos. E qual a origem dele, onde ele surgiu. Então, nós vamos ver um dos jogos mais antigos. Então, vamos lá? Então, lá, arte. Página 4. Vamos lá? Ah lá, jogando com a arte. Deixa a professora aumentar aqui a tela. Então, tá lá. Neste capítulo, você vai experimentar uma série de jogos e o melhor, aprender arte com eles. Vai criar de memória uma composição de artes visuais, brincar de bingo musical, conhecer um jogo tradicional africano. Então, esse jogo africano é um dos mais antigos e muito mais. Então, vamos lá. Hoje nós iremos ver dos jogos aqui, a definição de jogos e a importância deles. Desde os tempos mais antigos, os jogos fazem parte do cotidiano das pessoas. Além de divertir e servir de passatempo, eles são instrumentos para ensinar, aprender e compartilhar conhecimentos. Então, vocês podem marcar aí com marca-texto todo esse parágrafo. Então, aqui está falando que além, quer dizer, além da gente se divertir jogando, da gente ter ele como um passatempo, eu não estou fazendo nada, acho que eu vou jogar, fazer algum joguinho, né, para passar o tempo. Além de servir para tudo isso, o mais importante, eles são instrumentos para ensinar, onde você aprende e também compartilha conhecimentos. Então, por exemplo, vocês já perceberam que qualquer tipo de jogo, seja com bola, sem bola, jogo da memória, qualquer jogo, ele tem regras, então você precisa respeitar as regras. Então você está aprendendo. Por quê? Porque tem regras. E diante das regras, você tem que cumpri-las, não é verdade? Assim como, mas eu só vou jogar bola, mas você tem que aprender, você aprende alguma coisa. Você vai aprender a compartilhar o respeito pelo próximo, para não chutar. O futebol, por exemplo, se você chutar a canela de alguém, você vai receber uma falta, uma punição. Então, os jogos, a gente aprende, através dele, a gente aprende, né? E praticamente todos os jogos têm alguma regra. E aqui, então, nós vamos ver, ó, jogo da memória. A atenção e a memória são habilidades importantes na arte. Você tem boa memória? Olha só. Aqui tem um joguinho, quem quiser montar em casa pode montar, porque na verdade vocês vão criar, na verdade. Vocês vão pegar pedaços de papel colorido e pode ser revista, não tenho papel colorido, tenho revista velha, jornal velho, pode ser qualquer coisa. E vocês vão cortar tiras. E vocês vão fazer tiras grossas, tiras finas. Olha aqui um monte de tiras, tá vendo? De papéis. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui na próxima página. Ó, vocês vão fazer assim, ó, tiras grossas, fininhas, do tamanho que vocês quiserem, de várias formas, mas tem que ser bem colorido. E aí vocês vão criar. Então aqui vocês têm lá observação e inspiração, para vocês observar e se inspirar nessa obra de arte para vocês criarem a de vocês. Vocês vão pegar um caderno de cartografia,
vocês vão criar uma obra de arte usando apenas tiras de papel colorido, ou revistas, ou jornais, e vocês vão dar um nome para a sua criação, para a sua obra de arte. Combinado? Então, essa é a nossa primeira tarefinha aí de vocês, tá? Então, vocês vão criar, olha lá, ó, com as suas tiras. No caderno de cartografia. Não esqueçam do título da sua obra de arte. E depois, para finalizar, vocês terão aí um quebra-cabeça. Vocês irão lá no material de apoio, vocês irão destacar essa folhinha. Vocês estão percebendo que tem várias figuras geométricas, certo? Vocês vão recortar todas figuras geométricas, não pode deixar nenhuma de fora. Vocês vão ter que encaixar essas figuras uma na outra, como se fossem quebra-cabeças, e vocês vão tentar montar um retângulo. Tem que utilizar todas, tá? Todas as figuras, não pode ficar nenhuma de fora. E o mais importante, pessoal, não pode deixar espaço nenhum entre elas. É igual se fosse um quebra-cabeça mesmo. No quebra-cabeça, quando vocês vão brincar com montar o jogo de quebra-cabeça, o que acontece? Vocês podem deixar uma peça longe da outra? Não, tem que encaixar, juntar. A mesma forma vai ser aqui. Vocês vão primeiro montar. Tenta montar dentro desse quadro que vocês têm aí na apostila. Então, vocês vão formar um retângulo usando todas essas peças. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Todas. Vocês vão recortar todas as pecinhas, todas. Pequenas, grandes, médias, e não pode deixar nenhuma de fora. Aí vocês vão encaixar uma na outra, sem deixar espaço. E formando um retângulo. Então, o objetivo é formar o retângulo com todas essas peças. Conseguiu montar? Aí vocês começam a colar. Combinado? Então, prestem bastante atenção e bom trabalho para vocês, porque é um verdadeiro quebra-cabeça aí. Vai quebrar um pouquinho aí a cabeça um pouquinho. Combinado? E para finalizar, vocês têm aí a tarefinha no caderno. A professora colocou lá em matemática para vocês desenharem uma figura simétrica. Então, vocês vão desenhar uma figura, vocês vão traçar o eixo da simetria, que é aquela linha que divide ao meio, que nós falamos. Só que para ser simétrica, vocês já sabem. Tem que ser dividido ao meio e tudo que estiver de um lado tem que ter do outro. Não pode ter nada de diferente. Então, pensem aí em que figura que vocês vão fazer. Ela tem que ser simétrica, ok? E depois vocês têm aí geografia. Geografia, nós também vimos essa semana na nossa aula sobre as regiões. Que o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. Então, eu quero saber o nome. Quais são as regiões do Brasil? Quais são os nomes dessas 5 regiões no qual o Brasil foi dividido? Ok? Bem fácil, né, pessoal? E aí vocês têm a pintura, que é de boas-vindas, né? Iniciamos essa semana o nosso 3º bimestre e vocês vão colorir aí o desenho de boas-vindas, bem bonito, hein, pessoal? Caprichem, combinado? Beijos, bom final de semana para vocês, descansem e já se preparem para segunda-feira, para a nossa nova etapa de estudos. Beijos para vocês.